aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Isabel Báthory, que foi uma quase Drácula, assassina, sádica. Isabel Báthory nasceu na Hungria, 7 de agosto de 1560 e faleceu, graças a Deus, em 21 de agosto de 1614. Foi uma condessa húngara da renomada família Báthory, que entrou para a história por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido, vinculados à sua obsessão pela beleza. Como consequência, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta ou a Condessa Drácula. Seu nome em húngaro é Báthory Erzsébet, em eslovaco Alžbeta Bátoryová. Em português, a condessa é referida como Isabel ou Elizabeth Báthory. Um de seus ancestrais foi Vlad Tepes, o Empalador. Inclusive falei dele e está aqui no nosso canal. Nascimento e família. A maior parte da vida adulta de Isabel Báthory foi passada no seu castelo, na região de Trenčín, no oeste da atual Eslováquia. Os Báthory faziam parte de uma das mais antigas e nobres famílias da Hungria. Era filha do barão Jorge Báthory, irmão do príncipe Andras da Transilvânia. A mãe de Isabel era do ramo sonlio da família. Chamava-se Ana Báthory e era irmã, entre outros, de Estevão Báthory da Polônia, rei da Polônia, e do príncipe de Siebenburg, Transilvânia. Isabel era ainda prima de Sigismundo Báthory, marido da arquiduquesa Maria Cristina de Habsburgo, filha de Carlos II da Áustria. Isabel cresceu em uma época em que os turcos haviam conquistado a maior parte do território húngaro, que servia de campo de batalha entre os exércitos do Império Otomano e a Áustria dos Habsburgo. A área era também dividida por diferenças religiosas. A família Báthory se juntou à nova onda de protestantismo que fazia oposição ao catolicismo romano tradicional. Foi criada na propriedade de sua família, na Transilvânia. Quando criança, ela sofreu várias convulsões que podem ter sido provocadas por epilepsia. Essas eram acompanhadas de intenso rancor e comportamento incontrolável. É possível que a doença tenha sido provocada pela consanguinidade dos seus pais, que eram primos. Na época, um dos seus tratamentos da epilepsia consistia em passar sangue de alguém saudável nos lábios do doente, ou administrar-lhe uma mistura de sangue de uma pessoa saudável e um pedaço de caveira quando as convulsões terminavam. Isto levou a que se especule que os assassinatos de Isabel tenham sido motivados em parte pela procura de uma cura para a sua doença, mas não há provas definitivas que comprovem esta teoria. Outra teoria que tenta explicar a crueldade de Isabel baseia-se na crueldade da sua própria família, que acabou por a influenciar. Há várias histórias que dizem que Isabel assistiu a castigos brutais impostos pela sua família e que esta lhe ensinou rituais satânicos e bruxaria. Mais uma vez, não existem provas definitivas que o comprovem. Em 1571, seu tio Estevão Báthory tornou-se príncipe da Transilvânia e mais tarde, na mesma década, ascendeu ao trono da Polônia.
Foi um dos regentes mais competentes de sua época, embora seus planos para a unificação da Europa contra os turcos tivessem fracassado em virtude dos esforços necessários para combater o czar Ivan, o Terrível, que cobiçava seu território. Casamento e sadismo. Vaidosa e bela, Isabel ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy aos 11 anos de idade, passando a viver no castelo dos Nadasdy, em Sarvar. Em 1574, aos 14 anos, ela engravidou de um camponês. Quando sua condição se tornou visível, escondeu-se até a chegada do bebê. A criança seria uma menina chamada Anastasia, dada então a um casal de camponeses, ao que se supõe pagos pela família Báthory, para que fugissem do reino com a bastarda. O casamento com Ferenc ocorreu em maio de 1575. Uma vez que a posição social de Isabel era mais elevada do que a do seu marido, ela recusou mudar o seu sobrenome. Quando o casal se casou, Isabel tinha 15 anos e Ferenc 19 anos. A cerimônia teve lugar no Palácio de Vranov, na Topio, no dia 8 de maio de 1575. E contou com a presença de 4.500 convidados. Em 1578, o conde Nadasdy tornou-se comandante-chefe do exército húngaro e liderou na guerra contra os otomanos, o que levou a que se ausentasse de casa por longos períodos. Nesse meio tempo, Isabel assumiu os deveres de cuidar dos assuntos do castelo da família Nadasdy. Foi a partir daí que suas tendências sádicas começaram a revelar-se, com o disciplinamento de um grande contingente de empregados, principalmente mulheres jovens. À época, o comportamento cruel e arbitrário dos detentores do poder para com os criados era comum. Contudo, o nível de crueldade de Isabel era notório. Ela não apenas punia os que infringiam seus regulamentos, como também encontrava todas as desculpas para infligir castigos, deleitando-se na tortura e na morte de suas vítimas. Espetava alfinetes em vários pontos sensíveis do corpo das suas vítimas, como, por exemplo, sob as unhas ou nos mamilos. No inverno, executava suas vítimas, fazendo-as se despir e andar pela neve, despejando água gelada nelas até morrerem congeladas. Quando se encontrava no castelo, o marido de Báthory juntava-se a ela nesse tipo de comportamento sádico e até lhe ensinou algumas modalidades de punição. O despimento de uma mulher e o cobrimento do corpo com mel, deixando-o à mercê de insetos, por exemplo. Viuvez e mais crimes. O conde Nadasdy morreu em 1604 e Isabel mudou-se para Viena após o seu enterro. Passou também algum tempo em sua propriedade de Bekov e no solar de Katowice, ambos localizados onde é hoje a Eslováquia. Esses foram os cenários de seus atos mais famosos e depravados. Nos anos que se seguiram à morte do marido, a companheira de Isabel no crime foi uma mulher de nome Ana Darvúlia, de quem pouco se sabe a respeito. Muitos afirmam que Darvúlia teria sido uma sábia e temida ocultista, alquimista e talvez praticante de rituais de magia negra, que terá incutido na própria Isabel, de quem se diz ter sido amante. É conhecida a bissexualidade da condessa. Quando Darvúlia faleceu, cerca de 1609, Isabel se voltou para Ercimajorova,
viúva de um fazendeiro local, seu inquilino. Majorova parece ter sido responsável pelo declínio mental final de Isabel, ao encorajá-la a incluir algumas mulheres de estirpe nobre entre suas vítimas, as quais bebia o sangue. Em virtude de estar tendo dificuldade para arregimentar mais jovens como servas, à medida que os rumores sobre suas atividades se espalhavam pelas redondezas, seguiu os conselhos de Majorova. Em 1609, ela matou uma jovem nobre e encobriu o fato dizendo que fora suicídio. Isabel, ao longo de sua carreira sanguinária, contou também com a ajuda de 4 fiéis cúmplices: Janus, também apelidado de Fixco, um jovem demente mental que ajudava no ocultamento dos cadáveres e no funcionamento dos instrumentos de tortura; Helena Jó, ama dos filhos de Isabel e enfermeira do castelo; Doroteia Zentos ou Dorca, uma velha governanta; e Catarina Benexki, uma jovem lavadeira acolhida pela condessa. Prisão e morte. No início do verão de 1610, tiveram início as primeiras investigações sobre os crimes de Isabel Báthory. Todavia, o verdadeiro objetivo das investigações não era conseguir uma condenação, mas sim confiscar-lhe os bens e suspender o pagamento da dívida contraída ao seu marido pelo rei Matias II. Isabel foi presa no dia 26 de dezembro de 1610. O julgamento teve início alguns dias depois, conduzido pelo conde Turzo, um primo de Isabel, a quem muito convinha a condenação da condessa. Uma semana após a primeira sessão, foi realizado uma segunda, em 7 de janeiro de 1611. Nesta foi apresentada como prova uma agenda encontrada nos aposentos de Isabel, a qual continha os nomes de 650 vítimas, todos registrados com a sua própria letra. Isabel não esteve presente em nenhuma das sessões do julgamento. Seus cúmplices foram condenados à morte, sendo a forma de execução determinada por seus papéis nas torturas. Fixco foi decapitado e queimado. Dorca, Helena e Erce viram seus próprios dedos serem cortados e foram atiradas para a fogueira ainda vivas. Apenas Catarina foi ilibada e sua vida poupada, provavelmente devido a esta se ter envolvido amorosamente com um dos juízes. Isabel foi condenada à prisão perpétua em solitária. Foi encarcerada em um aposento do castelo de Katowice, sem portas ou janelas. A única comunicação com o exterior era uma pequena abertura para a passagem de ar e de alimentos. A condessa permaneceu aí os seus 3 últimos anos de vida, tendo sido encontrada morta em 21 de agosto de 1614. Não se sabendo ao certo a data da sua morte, já que foram encontrados no aposento vários pratos de comida intactos. Foi sepultada nas terras dos Báthory, na Hungria. Julgamento e documentos. No julgamento de Isabel não foram apresentadas provas sobre as torturas e mortes, baseando-se toda a acusação no relato de testemunhas. Foi encontrado um diário no quarto da condessa, no qual estavam registrados os nomes de cada vítima de Isabel, com sua própria letra. É de destacar também que as confissões dos cúmplices de Isabel acerca dos crimes desta foram obtidas sob tortura. Após sua morte, os registros de seus julgamentos foram lacrados porque a revelação de suas atividades constituiria um escândalo para a comunidade húngara reinante.
O rei húngaro Matias II proibiu que se mencionasse seu nome nos círculos sociais. Devido aos supostos crimes horrendos que teria cometido, Isabel Báthory tornou-se numa das personagens históricas mais inspiradoras da arte, nomeadamente a gótica. Incontáveis referências lhe têm sido feitas nas áreas do cinema, literatura, música, entre outros. Lendas. Não foi senão 100 anos mais tarde que um padre jesuíta localizou alguns documentos originais do julgamento e recolheu histórias que circulavam entre os habitantes. Inclui um relato de sua vida no livro que escreveu sobre a história da Hungria. Seu livro sugeria a possibilidade de Isabel ter se banhado em sangue. Publicado no ano de 1720, o livro surgiu durante uma onda de interesse pelo vampirismo na Europa Oriental. Assim começou a espalhar-se o mito de que Isabel eventualmente bebia e se banhava no sangue das meninas que matava. Escritores posteriores retomariam a história, acrescentando alguns detalhes. Duas histórias ilustram as lendas que se formaram em torno de Isabel. Apesar da ausência de registro jurídico sobre sua vida e das tentativas de remover qualquer menção a ela na história da Hungria, disse que certo dia a condessa, já sem o frescor da juventude, estava a ser penteada por uma jovem criada, quando esta puxou seus cabelos acidentalmente. Instintivamente, Isabel virou-se para ela e a espancou com tamanha brutalidade que algum sangue espirrou e algumas gotas caíram na sua mão. Ao remover o sangue, pareceu-lhe que este havia rejuvenescido a sua pele. Foi após esse incidente que passou a banhar-se em sangue de virgens, pois essas não estavam corrompidas pelo pecado, sendo assim seu sangue puro e possivelmente milagroso. Reza a lenda que, em um calabouço, existia uma gaiola pendurada no teto, construída com lâminas em vez de barras. A condessa se sentava em uma cadeira embaixo desta gaiola, então era colocada uma donzela nesta gaiola, e Fixco espetava e atiçava a prisioneira com uma lança comprida. Esta se debatia, o que fazia com que se cortasse nas lâminas da gaiola, e o sangue resultante dos cortes banhava a condessa. Uma segunda história refere-se ao comportamento de Isabel após a morte do marido, quando se dizia que ela se envolvia com homens mais jovens. Numa ocasião, enquanto passeava na aldeia na companhia de um desses homens, viu uma mulher de idade avançada e perguntou a ele: "O que farias se tivesses de beijar aquela bruxa velha?" O homem respondeu com palavras de desprezo. A velha, entretanto, ao ouvir o diálogo, acusou Isabel de excessiva vaidade e acrescentou que a decadência física era inevitável, mesmo para uma condessa. Diversos historiadores têm relacionado a morte do marido de Erzsébet a esse episódio com seu receio de envelhecer. Hoje em dia também há quem creia que a condessa tenha sido ela própria uma vítima da ambição humana. Ela era a mulher mais rica da Hungria. O próprio rei lhe devia uma fortuna. Seu latifúndio correspondia a cerca de 2/3 do território húngaro, e ela era de longe a aristocrata mais poderosa do clã Báthory. Nunca foram encontradas provas concretas dos crimes bárbaros creditados à condessa, podendo toda a história da sua vida ter sido forjada pelos nobres da época. Televisão.
Báthory serviu de inspiração para a criação da Condessa Elizabeth, personagem da 5ª temporada do seriado American Horror Story, intitulada Othello. A Condessa foi interpretada por Lady Gaga, papel que lhe rendeu um Globo de Ouro em 2016. O mesmo seriado recriou a cena do suposto banho de sangue de Báthory na 4ª temporada, Freak Show, na qual o vilão Dandy, interpretado por Finn Wittrock, entra em uma banheira com sangue de sua própria mãe. Báthory também é citada na novela brasileira O Beijo do Vampiro, no qual a personagem vilã Marta é considerada a reencarnação da Condessa Sanguinária. Por esta razão, o vampiro Boris Vladesco a teria transformado em vampira, com a mordida em seu pescoço, pois ele gostava do seu mau caráter, o que ele considerava uma das virtudes dos vampiros. Sendo assim, o seu nome se tornou Marta Báthory Vladesco, mais conhecida como Marta Morta. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like. A sua inscrição é importante para nós. Aconteceu, virou manchete.